Olá, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Davis Poço de Biologia e chegou o momento da gente resolver a questão de número 131 do caderno amarelo do Enem de 2023, primeira aplicação. Vamos nessa? Olha só. Você pode perceber pela leitura do texto que a gente tem como temática a biorremediação, né? Como o próprio nome sugere, a gente vai tentar remediar, socorrer, resolver um problema já existente, né? Com a utilização de seres vivos, tá bom? Então essa é a ideia da biorremediação. A gente tem processos de biorremediação que são já bastante explorados, como por exemplo, quando a gente tem o processo de derramamento de petróleo nos oceanos, né, por conta de acidentes com os navios que fazem o transporte, né, os navios petroleiros ou nas próprias plataformas, hoje a gente faz uso de bactérias que são capazes de degradar o petróleo, que é uma solução ecologicamente muito mais interessante, muito mais limpa do que o que se fazia antigamente, que era atear fogo nesse petróleo e deixar ele queimar. Isso alterava a temperatura da água, matava uma série de micro-organismos e até macro-organismos que estavam próximos ao petróleo, além do que esse petróleo na água trazia uma série de problemas respiratórios para as aves também, né? Peixes morriam, problemas respiratórios, aves que ficavam presas ali àquele petróleo, tá certo? Bem, só que nesse caso, esse texto fala de um outro tipo de biorremediação, que eu vou justamente destacar esse trecho para você do texto. Olha só, ele fala assim, ó, uma planta aquática, o aguapé, tem sido utilizada para a biorremediação de ambientes contaminados por metais tóxicos. Sabe-se que esses poluentes serão captados para dentro do corpo do vegetal. Então, professor, peraí, o aguapé é aquela plantinha que a gente vê, né, por cima de rios, de cidades, né, de grandes cidades é bastante comum, áreas de represa? Exatamente. Então, a gente usa esse aguapé e esse aguapé, ele vai justamente fazer o quê? Ele vai fazer a biorremediação de tal forma que, como o texto fala, ele vai captar para dentro dele esse tipo de toxina. É claro que é muito importante lembrar que tem que se ter um cuidado, tem que se ter um controle do crescimento populacional de aguapés, tá? Por quê, professor? Porque elas se multiplicam muito rápido, são plantas, né? Se multiplicam muito rápido e ficam na superfície da água, atrapalhando a dinâmica de fluxo de entrada de luz, etc. Então, tem que ser um trabalho bem controlado, bem dirigido, tá bom? Agora vamos ver qual é o comando da questão? Olha só. Dentro do corpo do vegetal, esses contaminantes serão. Bem, como ele fala, esses contaminantes serão o quê? Captados. Então, eles vão ser captados pela raiz dessas plantas e eles vão ficar armazenados dentro do corpo dela. Vamos ver qual alternativa traz uma ideia disso? Olha a alternativa A. Digeridos por enzimas? Não. A gente não tem digestão dos metais. Na verdade, a gente tem um acúmulo desses metais no corpo do aguapé. A alternativa B. Acumulados nos tecidos? Perfeito. Como nós estamos diante de plantas, tá? Então, plantas são seres multicelulares, dotados de tecidos, então são tissulares, e no caso a gente tem nas plantas a presença de tecidos que são tecidos que podem servir de locais de armazenamento, né? A gente pode citar, por exemplo, os parênquimas. Então, esse material vai ficar acumulado nos tecidos do aguapé, beleza? Essa é a alternativa correta. A alternativa C, eliminados pelos estômatos. Os estômatos que ficam na superfície das folhas são locais de trocas gasosas e o local da transpiração. Então, esses metais tóxicos não serão liberados pelos estômatos. Até mesmo porque não faria muito sentido eu retirar da água e devolver para o próprio ambiente, não é verdade? Alternativa D, metabolizados por glândulas? Não, não existe a metabolização, tá? Não existe conversões, não existe utilização desse material, ele simplesmente vai ficar estocado, ok? E a alternativa é utilizados como fonte energética. Também não, né? A gente sabe que as plantas, elas se utilizam da energia solar para fabricar sua matéria orgânica e dessa matéria orgânica elas utilizam parte deles como fonte de energia na respiração celular para sintetizar o ATP e manter, né, o seu funcionamento biológico, tá certo? Então, mais uma vez, a alternativa correta é a B, aquela que fala acumulados nos tecidos. Beleza? Continue mandando ver nos estudos. Um forte abraço. Tchau.